Doutora Alessandra Vidotto, em pleno feriado aqui conosco. E hoje vamos dar continuidade no assunto da semana passada. Para quem não estava ouvindo, a gente estava falando sobre a relação das PICs com a ciência, né, doutora? Sim, Carol. E você falou que hoje é feriado e eu aqui, né? E é uma felicidade para mim estar aqui, sabia? E eu vou iniciar a nossa coluna de hoje com uma frase que eu acho que tem tudo a ver com o amor que eu sinto em estar aqui na CBN e por hoje ter escolhido trabalhar com as práticas integrativas complementares em saúde. Faça o que você ama e nunca mais precisará trabalhar um dia sequer. Para mim é isso, estar aqui, não que seja um trabalho, mas para mim é um serviço estar na CBN. Sim. E as PICs, elas trouxeram isso, mesmo antes de eu saber que recebi esse nome, né? Então, só para os nossos ouvintes acompanharem um pouquinho, o que são as práticas integrativas e complementares em saúde, que a sigla é PICs? São abordagens terapêuticas que buscam prevenir as doenças com foco em promoção e recuperação da saúde, com um olhar integrativo, cuidado humanizado e continuado. É isso que essas práticas buscam. E elas oferecem opções não farmacológicas, então, que não utilizam alopatia, que é medicação convencional, e que podem ser utilizadas junto com o tratamento convencional. Isso é muito importante, né? E elas são indicadas em caráter interdisciplinar e multidisciplinar. Então, é muito importante que as instituições, que os lugares que apliquem essas práticas, trabalham dessa forma, com vários profissionais, sempre integrando, né, o olhar para que a saúde possa receber um cuidado mais especial. E aí, eu falei na semana passada, né, que eu ia trazer um pouquinho do que me levou a estudar e querer fazer pesquisa com as PICs. Carol, eu trabalhei dentro da ciência desde a minha iniciação científica até recentemente. Então, eu fiz 2 iniciações científicas, eu fiz um projeto de extensão universitária muito grande, fiz mestrado, fiz doutorado e pós-doutorado. Mais ou menos 23 anos de pesquisa numa área que chama proteômica, que é a análise global de proteínas. Então, eu trabalhei 10 anos com câncer de cabeça e pescoço, entre mestrado e doutorado. Eu ficava em centro cirúrgico para colher amostras, em ambulatório, conversando com pacientes com esse tipo de tumor, que é um tumor muito agressivo, num projeto temático com vários cientistas. E após o meu doutorado, a convite de um virologista muito conhecido da nossa cidade, eu fui convidada para iniciar a proteômica no laboratório de pesquisas em virologia, implantar a proteômica para trabalhar com doenças causadas por vírus. A proteômica é uma abordagem que busca biomarcadores, marcadores moleculares para diagnóstico, prognóstico de doença. E para trabalhar nessa área, eu tive que estudar muito genética humana, biologia celular, biologia molecular, bioquímica, e isso veio desde a minha graduação, porque eu entrei com uma maturidade importante. E ao invés de ir para jogos, eu queria ir para eventos científicos. Então, eu fui assim, acho que em 2 jogos a minha graduação toda, e eu sempre busquei fazer muitos cursos, muitos eventos, estágios, para eu sair com uma diferenciação, assim, da minha instituição, né, da minha graduação. Quando eu comecei a fazer pesquisa, eu tive um treinamento muito robusto, porque a minha orientadora, a professora doutora Heloísa Tajara, ela era, assim, extremamente detalhista, exigente, perfeccionista, e ela corrigia falas, sabe? Eu ia apresentá-la, não, Vidotto, ela me chamava de Vidotto, não pode falar assim, né? Então, ela era extremamente cuidadosa, e eu tive um treinamento, né, uma formação excelente. Eu lembro de conversar com professores da Unicamp, da Unesp, durante minha formação, eles falavam que eu realmente tinha tido uma formação muito robusta, por tudo que eu vinha construindo. E
Eu desenvolvi uma forma de trabalhar que durante os protocolos, né, que eu fiz muitos experimentos em bancada, existiam várias variáveis que poderiam ser modificadas para eu ter um resultado ou para eu melhorar um resultado. E a gente não poderia, assim, uma ciência robusta ou uma pesquisa de qualidade não pode simplesmente mudar todos os parâmetros para você obter um resultado. Você tem que saber o que você está fazendo, qual o reagente você modificou, qual o protocolo você modificou, o que foi alterado para você entender daquele resultado. Então, eu sempre fiz isso. E eu sabia o que estava sendo feito por trás, eu sempre li muito artigos científicos e isso me trouxe um diferencial. E mais ou menos junto, quando eu comecei a fazer os estágios na graduação, eu conheci as PICs, sem saber que chamavam PICs. Eu conheci com a yoga, com a meditação, e eu sempre busquei um caminho mais natural para tratar questões que eu tinha no meu corpo. Então, eu sempre busquei isso. Durante o meu doutorado, eu tive a oportunidade de ser docente colaboradora da UEL. Lá eu conheci um pouco também a fundo de algumas práticas que eles já realizavam. Fiz estágio de docência em outras áreas que não era exigido dentro da minha bolsa. Então, Carol, eu sempre fui buscando além do que eu tinha. E aí, quando eu comecei no meu pós-doutorado, por uma questão familiar, eu resolvi buscar algumas práticas para entender um pouco melhor o que estava acontecendo na minha vida, principalmente antes do meu casamento. E foi uma transformação tão grande na minha vida que eu falei, eu vou querer fazer essas formações, já no meu pós-doutorado. E eu busquei isso para mim, para fazer com o meu marido, com a minha filha, com familiares, mãe, pai. Eu não tinha pretensão nenhuma em ser terapeuta. Mas eu comecei a ver um resultado tão grandioso que quando eu percebi, eu estava atendendo. Eu nem imaginei que fosse acontecer isso. E para que os nossos ouvintes consigam entender, quando eu resolvi fazer mestrado, eu queria trabalhar com câncer. Eu sempre quis trabalhar na busca de auxílio, né, na busca da cura dessa doença, porque é uma doença muito dramática para quem enfrenta. E, curiosamente, o meu mestrado e o meu doutorado e todas as minhas publicações não conseguiram auxiliar nem um paciente. Eu vi muitos pacientes falecerem e aquilo me deixava muito triste. Eu ia para o centro cirúrgico ver uma operação e via aquela pessoa tão doente e me deixava mal de não poder auxiliar. E no meu pós-doutorado aconteceu a mesma coisa. As minhas pesquisas não conseguiram auxiliar os pacientes que tinham doenças virais, mesmo tendo conseguido inibir a replicação do vírus, da febre amarela e da dengue in vitro, com uma medicação. Eu não consegui auxiliar os pacientes, mesmo com resultados incríveis. Paralelamente a isso, trabalhando com as terapias, eu consegui auxiliar muitas pessoas. Pessoas que iam para quimioterapia e não tinham um efeito colateral, ou tinham um efeito colateral muito reduzido. Eu já contei aqui o caso de uma pessoa que recebeu o diagnóstico de câncer de pâncreas, que é um dos tumores mais agressivos que existem, e ela tinha um prognóstico de 2 meses de sobrevida. Com as terapias, ela viveu, ela não sobreviveu. 2 anos. Caramba. Ela viu a neta nascer, ela cuidou da neta, ela fazia quimioterapia num dia, 2 dias seguintes ela estava cuidando da netinha, bebezinha, bem, saudável, viajando e feliz. Sem falar que ela estava doente, em cima de uma cama, com sobrepeso, né, muito magra. Não, ela estava bem saudável. Então, eu tenho muitos relatos de casos de vidas transformadas e melhoradas que conseguiram qualidade de vida, mesmo com uma doença muito grave, como o câncer, e que tiveram as vidas transformadas com melhoras de relacionamento, mudança de emprego, mudança de vida. Quando eu percebi o potencial que as PICs tinham, Carol, eu resolvi perceber se existia um caminho de unir a ciência com as terapias, tá? Isso vinha muito forte no meu coração, mas eu não entendia que existia um caminho, né? E eu recebi muitos nãos, inclusive de movimentos sistêmicos que eu fazia
querendo perceber se existia um caminho para isso. E eu tinha essa vontade, mas eu não percebia que existia um caminho robusto para isso. Foi quando, então, eu comecei o programa aqui na CBN, que eu comecei a pesquisar mais a fundo as aplicações do Reiki. E aí eu entrei em contato com muitas publicações com o Reiki, muitas defesas de mestrado e doutorado, instituições sérias como USP, Unicamp, Fiocruz, hospitais como Sírio-Libanês, C. Camargo Cancer Center, que realizavam estudos, pesquisas, ciência e tratamento com as práticas integrativas complementares em saúde. E aí, naquele momento, eu percebi que sim, existia um caminho. E aí eu conheci o professor Dr. Ricardo Monesi, que foi o grande pioneiro de Reiki no Brasil. Recebi um convite do AC Camargo Cancer Center para começar as atividades com meditação online, porque eles queriam uma cientista para facilitar a prática e não uma terapeuta comum. Então tinha esse diferencial e eu tinha experiência com oncologia. Olha como tudo foi se encaixando, né? Só que as PICs, elas passam e passaram e passam por muitos desafios no nosso cenário, né? A gente teve um ataque grande de pessoas que se auto-intitulam cientistas, que eu questiono muito a robustez da formação dessas pessoas, porque existem centros importantes trabalhando com as PICs, e eu resolvi deixar 23 anos de experiência em uma linha de pesquisa robusta, com muitas publicações, porque eu realmente acredito nisso. Quando eu estava no meu doutorado, a minha orientadora falava assim: Vidotto, você acredita nesse biomarcador que você conseguiu descobrir? Aí eu falei sim. Você investiria sua bolsa para comprar esse biomarcador? Porque se você realmente confia, você estudou e viu todas as publicações que falam dele, você investiria. Eu falei, eu invisto. Você acredita no? Eu acreditava. E foi isso que eu fiz quando eu resolvi iniciar uma nova linha de pesquisa. Chegou num ponto, Carol, que eu falei assim: ou eu faço pesquisa com as PICs, ou eu não faço mais pesquisa na minha vida. É jogar tudo para cima de uma forma muito consciente, se eu não acreditasse, entendeu? Na qualidade, na mudança que essas práticas podem trazer. Então, só para vocês entenderem, existe uma política nacional para as práticas integrativas e complementares que foi iniciada em maio de 2006 pelo SUS. E atualmente são oferecidas 29 práticas para a complementação ao tratamento convencional na rede pública. Eu conheço quase todas essas PICs, tá, Carol? E o que me levou a decidir quais práticas eu ia trabalhar foi principalmente a robustez dessas PICs, que foi a meditação e o Reiki, num primeiro movimento, né? Apesar de eu trabalhar com mais 2 outras práticas, e principalmente por eu perceber a mudança na minha vida, ao meu redor e com os meus atendimentos. Então, essas 2 práticas são muito bem documentadas. Existem outras que já têm tanto publicações como mapa de evidências já relatados, que podem ser pesquisados por quem tem interesse. E eu consegui, né, a coroação do início dessa nova linha de pesquisa com o meu projeto científico aprovado por um comitê de ética em pesquisa da FAMERP, que não é algo simples de se conseguir. Um projeto robusto, grande, com mais de 150 referências bibliográficas. E recentemente eu ouvi de uma pesquisadora, né, que ainda não tem comprovações científicas. Tem comprovações científicas. Muitas comprovações. E hospitais que são conhecidos como Sírio-Libanês, C. Camargo Cancer Center, e universidades como a USP, como a Unicamp, Fiocruz, não iriam realizar pesquisa e oferecimento dessas práticas se não fosse algo que acreditam. Eu já vi cientistas
de áreas que começaram a oferecer as PICs e estudar as PICs e observaram diferenças importantes no tratamento que já era oferecido de forma convencional. Então, sim, existe um caminho robusto para se trabalhar e fazer ciência com as PICs. Isso tanto é verdade que aconteceu a semana passada uma publicação importante que eu considero um marco global, histórico para as PICs. A Organização Mundial da Saúde publicou o que a gente conhece como Estratégia da Medicina Tradicional para o período de 2025 a 2034. Isso é um reconhecimento da importância das PICs no cenário internacional e também como protocolo do que deve ser aplicado no nosso país. Um outro nome das PICs é Medicina Tradicional e Complementar Integrativa, né, que também é bem conhecido fora do país. E no Brasil, existe já uma utilização ampla das PICs na rede pública. Em 2023, elas estavam presentes em 54% do território brasileiro, nos 27 estados e Distrito Federal, oferecendo práticas em todas as capitais, com 2 milhões de atendimentos pelo SUS. Uma atualização mostrou que em 2024 já eram oferecidos mais de 9 milhões de atendimentos. Olha como cresceu nesse período. Existe uma estatística que em 2 anos cresceu 70%. Hoje, então, é oferecido em 83% as PICs no nosso território nacional. É um oferecimento muito grande e expressivo dessas práticas, com resultados consideráveis de melhora na qualidade de vida. E a tendência é cada vez mais aumentar, né, doutora? Porque existe um tabu, mas o que a gente faz aqui é realmente quebrando esses paradigmas. Trazendo conscientização e mostrando o que realmente tem sido feita. Essa diretriz publicada recentemente pela OMS recomenda fazer pesquisa nessa área e oferecer as práticas nas instituições. Então, para a gente finalizar, o que a gente pode tirar de conclusão e quais são os cuidados que a gente tem que ter para trabalhar e fazer pesquisa, ciência com as PICs? Então, existe uma necessidade real de se oferecer essas práticas na rede pública, nas unidades básicas de saúde, nos hospitais, nos centros de pesquisas, nas universidades. Então, é necessário fazer pesquisa e ciência, porque isso vai trazer maior conhecimento e maior robustez e comprovações da eficiência dessas práticas. E a gente precisa tomar um cuidado importante. As PICs não são substituídas ou não vão substituir o tratamento convencional. Ela é uma prática complementar ao que já é realizado. Eu falei a semana passada que nenhum terapeuta pode falar, largue o seu tratamento convencional e faça só essa PICs. Isso é um absurdo. Então, a gente auxilia e traz qualidade de vida para aqueles pacientes e para aquelas pessoas. E é importante a gente promover cada vez mais conscientização, oferecer cada vez mais, fazendo pesquisa de qualidade, pesquisa robusta. E para isso a gente precisa de cientistas que conheçam a fundo a ciência e a prática científica. E um último cuidado, a gente precisa ser muito cuidadoso em falar de cura quando a gente fala das PICs, porque ela é um tratamento complementar. A gente tem que analisar tudo que foi oferecido para antes falar que realmente uma prática trouxe uma cura, entende? O cuidado, porque muitos terapeutas e muitas pessoas que não conhecem a ciência falaram muita besteira e por isso cientistas que não têm robustez atacaram e atacam as práticas. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente faz e realmente se associar a instituições que têm esse interesse para trazer cada vez mais consciência dentro dessa área. Perfeito. Doutora, muito bacana conhecer um pouquinho mais da sua história, né? Porque quem olha de fora pensa, por que ela jogou tudo pro ar, né? Mas é quando a gente acredita em uma coisa, a gente precisa
investir naquilo, né? E se a gente não acreditar, quem mais vai acreditar? E com tantas comprovações científicas, e a gente vê esse assunto sendo cada vez mais falado, a gente faz questão de falar aqui na CBN, porque a gente precisa abrir os olhos da população, né, da sociedade, e espero que um dia não tenha mais essa distância da sociedade quando a gente fala das PICs. Obrigada, viu, doutora? Carol, sou eu quem agradeço, e eu podia ficar aqui falando horas e trazendo exemplos de muitos atendimentos, experiência da minha rotina, do quanto as práticas podem auxiliar. Então, para mim, como sempre, foi um prazer poder trazer essa temática. Para nós também.